Vamos então começar o capítulo 25 das evocações. Vamos ver aqui as considerações gerais. Nós estamos no item 269. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou virem, atendendo ao nosso chamado. Quer dizer, pela evocação. Vamos lembrar que a evocação é o chamado que nós fazemos, seja verbal ou mental. Então, às vezes as pessoas acham que a evocação é só falada. Não, ela é principalmente no pensamento. Então, nós vamos ver que quando o Kardec ia evocar algum espírito, ele perguntava a São Luís se ele podia fazer essa evocação. E como ele já estava preparando aquilo há já algum tempo, a própria espiritualidade já estava preparada para a evocação que ele iria fazer, e o São Luís iria autorizar ou não essa evocação. Aí vocês desculpem o barulho, que nós estamos com uma reforma aqui em cima, então de vez em quando vem um barulho a mais. Mas a gente precisa lembrar que nós precisamos tomar muito cuidado, porque todo pensamento é uma evocação. Todo. Qualquer lugar que você esteja, você pensou em alguém, você está evocando essa pessoa. Seja encarnado ou seja desencarnado. Você pode entrar em contato com ela por telepatia. Numa reunião mediúnica, precisa tomar muito cuidado para não fazer, através do pensamento, qualquer tipo de evocação. Lembrando que nós já estudamos, em capítulos anteriores, o médium de evocação é um médium raro, é um médium especial. São poucos os médiums que têm essa capacidade, esse dom para a evocação. O Chico era um dos que tinha, era uma das capacidades. O Chico tinha todos, todos os tipos de mediunidade, o Chico tinha, mas são pouquíssimos os médiums que tem esse tipo de capacidade. É um tipo de mediunidade muito rara. Então, continuando aqui. Algumas pessoas pensam que se deve abster, de evocar tal ou tal espírito, Não devemos evocar tal ou tal espírito. E que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Fundam-se nesta opinião de que, em se evocando um espírito determinado, não se está certo de que seja ele que se apresente, ao passo que o que vem espontaneamente por seu próprio esforço prova melhor sua identidade, uma vez que anuncia assim o desejo que tem de se comunicar conosco. Em nossa opinião, e aqui o Kardec está colocando a opinião dele, junto com aqueles que estudam com ele na Sociedade Parisiense. Então ele coloca aqui, em nossa opinião, há aí um erro. 2 pontos. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos, frequentemente de baixo estágio, de espírito inferior, porque é uma questão de sintonia, e são espíritos indisciplinados, São espíritos que estão à volta de todo mundo. Tem os zombeteiros, tem todos os espíritos que por sintonia estão à nossa volta, é o que ele está colocando aqui. Em nossa opinião, há um erro. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos frequentemente de baixo estágio, que não querem coisa melhor do que se comunicarem. Eles querem falar, eles querem se comunicar. Uns querem bagunçar, querem rir, querem se divertir. Por isso, são chamados de zombeteiros, Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não se evocando nenhum em particular, é abrir a porta a todos que querem entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixar a palavra para todo mundo. E se sabe o que disso resulta, um tumulto. Vamos lembrar que a questão ali na Sociedade Parisiense era de esclarecimento, era tirar dúvidas, eram respostas para as questões feitas para poder se elaborar um livro.
Hoje nós já temos todos os livros que nós necessitamos para estudar. Nós temos a obra básica do Kardec, que são os alicerces, nós temos o Chico, nós temos o Divaldo, então nós temos aí muita coisa para estudar. Ninguém mais precisa fazer evocação para alguma resposta. Até porque se o espírito for um espírito evoluído, ele vai dizer essa resposta já tem no livro dos espíritos, ou essa resposta já tem no livro dos médiuns, e vai mandar a pessoa procurar lá. A chamada direta feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. O chamamos por nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma evocação direta, com frequência, um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for nosso espírito familiar. Quando ele fala de espírito familiar, não está colocando a questão consanguínea, ele está colocando a familiaridade espiritual. Então, um espírito que faça parte da nossa família espiritual. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens e o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando está senhor dos espíritos e se está certo de os maus não tomarem nenhum império, não terem nenhum domínio, não ter nenhum acesso ali, né, à reunião. Então, frequentemente é útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar, porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e se podem obter dessa maneira coisas admiráveis. Ao passo que não se pode dizer que o espírito que chamais esteja disposto a falar, ou capaz de fazê-lo no sentido que se deseja. O exame escrupuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, com as mesmas pessoas, que é um grupo que está ali, no caso da Sociedade Parisiense, estavam ali para estudar, para obter respostas, para escrever os livros que são, né, a doutrina, a terceira revelação. Então, um trabalho extremamente importante, cercado e tutoriado por espíritos elevadíssimos, né? Nós temos Paulo, nós temos Sócrates, nós temos Erasto, nós temos, inúmeros espíritos, João, né, o evangelista, nós temos o próprio Mestre Jesus que se comunica com o nome de Espírito de Verdade. Então, ali é uma pleiade de espíritos elevadíssimos, né, tutelados ali pelo Mestre Jesus, trazendo o esclarecimento e trazendo uma doutrina. Então, por isso que ele diz, nas reuniões regulares, sempre no mesmo dia, na mesma hora, sobretudo naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, há sempre, no verbo haver, né, há sempre espíritos habituais, aqueles que já sabem do dia, já sabem do horário. Todo o espírito, quanto mais elevado ele é, mais trabalho ele tem. Então ele tem uma agenda, e uma agenda cheia, ele tem ali na agenda dele aquele dia, aquele horário, para vir comparecer. Vamos lembrar que o próprio mestre, ele vinha uma vez por mês, por 15 minutos, responder as perguntas do Allan Kardec como espírito de verdade. Então ele acertou um dia do mês, uma determinada hora, por 15 minutos, ele vinha, através de um médium, responder as perguntas. Então, o Kardec juntava ali as perguntas, ele tinha 15 minutos para ter as respostas do Espírito de Verdade uma vez por mês. Olha o trabalho e olha o espírito de escola que é Allan Kardec para ter isso, né? Para estar na agenda do nosso mestre, para ter ali as respostas respondidas da forma mais correta possível. Então, há sempre espíritos habituais que se encontram na reunião sem que sejam chamados.
e que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos, né? Está na agenda deles. Frequentemente tomam espontaneamente a palavra para tratarem de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer. E então são reconhecidos facilmente, seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja pela sua escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares, ou seja, por particularidades daqueles espíritos que eles são facilmente identificados pelos trabalhadores que estão ali. Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente é preciso evocá-lo, seja com a palavra, mas antes de se falar já pensou. Então a evocação é sempre mental. Se pode vir, obtém-se geralmente por resposta sim, ou a resposta, né? Estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se propõe lhe dirigir. Então nós vamos ver que o Kardec comenta, né, que ele, quando está ali montando as perguntas, ele já pensa quem que ele gostaria que respondesse aquelas perguntas, já é uma evocação. Então ele tem as perguntas ali escritas, e aí, antes que ele faça as perguntas, o espírito já vem, já começa. Vamos lembrar que é sempre por psicografia. O espírito já vem ali, já começa a psicografar e já responde pergunta a pergunta, sem que as perguntas precisem ser feitas. Porque na evocação, o Kardec, pensando naquele espírito, já fez as perguntas, ele vem e responde. A gente vê que o Kardec, a gente vê isso nas revistas espíritas, né? Nas colocações que o Kardec faz nas revistas espíritas, que ele às vezes fazia a pergunta, dobrava o papel, deixava embaixo de alguma coisa, para que ninguém pudesse ter acesso, o espírito vinha e dava a resposta ali na psicografia, ou às vezes, né, na pneumatografia, ou seja, ele ia lá e fazia escrita no papel. O Kardec ia pegar o papel que estava lá guardado, no papel já vinha escrita. Então, são vários experimentos, né, que o Kardec ia tendo as respostas, os entendimentos, para poder nos trazer esses conhecimentos aqui no livro, né? Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas secas e imperativas que lhe seriam um motivo de afastamento. O que ele está colocando aqui? É uma questão de educação, né? As perguntas devem ser dirigidas, principalmente a primeira vez que se evoca um espírito, com toda a deferência, com toda a educação. Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas, segundo o espírito, e em todos os casos, testemunhar a benevolência, né? Boa vontade ali, a benevolência do evocador, porque também o espírito que vem, o atendimento em relação à evocação, depende muito do evocador. Porque não é qualquer evocador que vai ter ali um espírito como São Luís, ou como Sócrates, ou como Fénelon, como São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, e por aí vai, ou o próprio espírito de verdade. Então, depende muito do médium que vai psicografar ali no caso do Kardec, mas depende muito do evocador, qual é o propósito, né? Qual é a utilidade daquilo que está sendo feito. Frequentemente surpreende a prontidão com a qual um espírito evocado se apresenta. Daí nós vemos isso no livro, essa prontidão no livro No Céu e Inferno, Céu e Inferno do Kardec, que ali ele faz evocação e é uma prontidão de todo tipo de espírito que vem responder as perguntas que ele faz. Então, frequentemente surpreende a prontidão com a qual um espírito evocado se apresenta, mesmo pela primeira vez. Dir-se-á que estava prevenido.
É, com efeito, o que ocorre se preocupa de antemão com a sua evocação. Porque a evocação, ele está prevenido, a evocação foi feita já muito antes pelo pensamento. Essa preocupação, né, esse pensamento, é uma espécie de evocação antecipada. Preocupação com a pergunta, com o espírito que deve vir, já é uma evocação antecipada. E como temos sempre nossos espíritos familiares, né, a família espiritual a qual nós pertencemos, que se identificam com o nosso pensamento, né, com a nossa sintonia, com as nossas ideias, com os nossos propósitos, preparam os caminhos de tal sorte que, se nada a isso se opõe, o espírito que se quer chamar já está presente. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogador, ou um dos habituais, né, aqueles que frequentam ali aquela reunião, né, os desencarnados que frequentam aquela reunião, que vai procurá-lo, e para isso não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir, instantaneamente o mensageiro, e aqui ele faz um parênteses, né, os pagãos teriam dito Mercúrio, porque Mercúrio era filho de Zeus, irmão de Apolo, e era chamado, Mercúrio era chamado de mensageiro de Zeus. Então o Kardec coloca aqui, os pagãos teriam dito Mercúrio, né? E aí nós vamos ver que Gabriel é a forma como se trata, né, o mensageiro de Deus. Gabriel quer dizer mensageiro de Deus. Então, ele coloca aqui, o mensageiro, né, assina um prazo, algumas vezes de 5 minutos, 1/4 de hora, 1 hora e mesmo vários dias. Quando chega, diz, ele está aqui, e então pode-se começar as perguntas que lhe se quer lhe dirigir. Então, se aquele que foi evocado não pode, o mensageiro, né, aquele espírito familiar do médium, do evocador, ou que faz parte ali do grupo de trabalho, vem e coloca, não, ele não pode vir hoje, mas na semana que vem ele vem. Ou então aguardem 5 minutos, ele estará aqui. É o que ele está colocando aqui, aí pode-se começar as perguntas. O mensageiro não é sempre o intermediário necessário, porque a chamada do evocador pode ser ouvida diretamente pelo espírito, como está dito adiante, né, no item 282, que nós ainda vamos ler, questão 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizermos para fazer a evocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que nela não veem senão uma fórmula sem consequência, fariam melhor se abstendo. Por quê? Porque ele está colocando aqui, quando se faz a evocação em nome de Deus, isso é um sentimento, não é uma palavra. Não adianta você falar, estou pedindo em nome de Deus. Qual é o teu sentimento? Qual é a utilidade? Qual é a sua sintonia com espíritos superiores? Nós vamos lembrar aquele Bar Jesus que tenta imitar Paulo, né? Que aí ele vai em nome de Paulo e de Jesus, eu quero que você se retire. Aí o espírito que está ali no obsediado coloca para ele, Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu sei quem é. Primeiro ele fala, Jesus, eu sei quem é. Paulo, também sei. E vós, quem sois? E aí ele vai partir para cima do Bar Jesus e dá uma surra nele. Que como ele diz, você não tem moral, você não tem capacidade, você não tem elevação moral para poder mandar ou para poder falar para mim fazer alguma coisa. E ele prova isso batendo no Bar Jesus. Então vamos lá. Então aquele que não está, né, não tem essa elevação, que não tem esse sentimento e essa oração tão profunda, é melhor se abster, né? Ficar ali, se ele está na reunião, se manter ali na sustentação, não se colocar. Nós vamos ver muitas reuniões que os espíritos que estão trabalhando param a reunião e colocam que não se pode fazer evocação durante uma reunião mediúnica de desobsessão ou qualquer tipo de reunião mediúnica. Porque tem alguém que está ali, será que a minha mãezinha pode mandar uma mensagem?
o outro tá ali, puxa, seria tão bom se o meu irmão, se o fulano de tal mandasse uma mensagem. Isso é uma evocação. Isso atrapalha todo o trabalho que está sendo feito ali. As evocações oferecem maiores dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas circunstanciais. O que são respostas precisas a perguntas circunstanciais? São respostas precisas a perguntas pormenorizadas, a perguntas que têm um caráter de instrução ou um caráter de dificuldade que precisa de uma resposta com muito conhecimento. São necessários para isso médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. Nós já falamos aqui no começo do nosso estudo hoje que os médiuns especiais de evocação são raros. Na época do Kardec já era raro, hoje em dia são raríssimos, mais raros ainda. Né? Ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já se viu, porque aqui no item 193 nós já vimos falando sobre isso, que estes últimos, né, os médiuns especiais para evocação, são bastante raros, porque, como já dissemos, as relações fluídicas não se estabelecem sempre instantaneamente com o primeiro espírito que chega. Por isso, é útil que os médiuns não se entreguem a evocações detalhadas, né, minuciosas, senão depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade, né, do desenvolvimento da sua faculdade para ver se tem a capacitação para ser um médium para evocação, e da natureza dos espíritos que os assistem, né, daqueles que os assistem, que trabalham ali com ele, né, na reunião. Porque entre aqueles que estão mal rodeados, as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Então, se ele não está rodeado de bons espíritos, não vai haver autenticidade, não vai haver verdade naqueles espíritos que se manifestarem ali, se dizendo ser aquela pessoa que foi evocada e não é. Os médiuns geralmente são mais preocupados para as evocações de um interesse privado, particular, né, do que para as comunicações de um interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que se tem de conversar com os seres que nos são caros. Cremos dever fazer a esse respeito várias recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, não atender a esse desejo, senão com reserva, em presença de pessoas de cuja sinceridade não estão completamente edificados, ou seja, não estão completamente seguros da sinceridade daquelas pessoas que estão ali naquela reunião. E pôr-se em guarda contra as armadilhas que poderiam lhe estender as pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestarem sobre nenhum pretexto se entrevém um objetivo de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Recusarem-se a toda pergunta ociosa ou que sairia do círculo daquelas que se podem racionalmente se dirigir aos espíritos. Porque os bons espíritos, os espíritos elevados, vêm quando é de interesse geral, quando é de interesse da maioria e não só de alguns. E vamos lembrar que o Chico, porque quando a gente está falando aqui de pormenoridade, questões pormenorizadas, nós estamos falando aqui de particularidades, de evocações com minúcias, com detalhes. Isso também é um outro tipo de mediunidade, por isso que ele diz aqui, eu acabei não falando, né? Quando ele diz aqui, né, que o médium deve ver, os médiuns só devem se entregarem às evocações detalhadas, né, minuciosas, depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade. Ou seja, porque a faculdade para detalhes, para minúcias, também é uma faculdade rara,
E é uma faculdade diferente das outras, que o Chico também tinha. O que são essas minúcias? É a capacidade de poder fazer a letra do espírito que está ali escrevendo. São poucos os médiuns que podem fazer isso. São médiuns atentos a minúcias. Capacidade de fazer idêntica à assinatura, né? de perceber detalhes. Por isso que é médium detalhista, médium capaz de perceber minúcias. É um tipo de mediunidade também rara, que o Chico tinha. E a gente não pode esquecer, o Chico sempre colocava isso, o telefone toca de lá para cá. Então o Chico sempre colocava, o Chico não se punha a fazer evocações, as pessoas estavam ali, as pessoas estavam evocando, cada mãe estava evocando ali o seu filho, e o Chico deixava bem claro que o telefone tocava de lá para cá. Aqueles que podiam vir, que os espíritos superiores traziam, auxiliavam ou que tinham essa autorização, vinham e davam uma comunicação. Normalmente ele dava 3, 4 comunicações por noite, e cada comunicação para grupos diferentes, para que aquele grupo de mães de suicidas fossem atendidos, mães de acidentados fossem atendidos, mães dos que morreram por doenças fossem atendidos, mães de crianças muito pequenas que desencarnaram fossem atendidos. Então ele priorizava o atendimento de ordem geral, né, para que todos os grupos fossem atendidos através daqueles que tinham permissão para virem escrever através dele. As perguntas devem ser colocadas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas, em se querendo respostas categóricas, né? Respostas certas, respostas verdadeiras. Seria preciso repelir, pois, todas as que tivessem um caráter insidioso, porque se sabe que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocar-os à prova. O que é caráter insidioso? Eu vou fazer uma pegadinha. Vou ver se é um espírito elevado, vou ver se é mesmo fulano, né? Vou ver se ele sabe isso ou se ele sabe aquilo. Então isso é uma coisa, ou o grupo tem consciência de que está trabalhando ali com a espiritualidade maior e que está bem protegido, ou ele não se meta a fazer esse tipo de trabalho. Seria preciso repelir, pois todas as que tivessem um caráter insidioso, porque se sabe que os espíritos não gostam das que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir sobre questões dessa natureza é querer ser enganado, porque o espírito se afasta, vem outro ali para o lugar, vem um inferior, é óbvio, porque se ele coloca, eu não posso responder, ou essa pergunta não tem autorização para responder e insiste, ele sai, ele tem mais o que fazer. O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgio e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, faria melhor se abstendo. Então, se ele tem alguma coisa ali que ele não quer explicar, ou que ele não quer colocar, fique quieto. É o evocador, né, que está ali fazendo as perguntas para o espírito. Convém ainda não fazer senão muita prudência as evocações na ausência das pessoas que as pediram. Então ele coloca aqui, convém ainda não fazer senão com muita prudência as evocações na ausência das pessoas que a pediram. Então, e frequentemente é mesmo preferível abster-se delas completamente. Ou seja, fazer as evocações quando aquelas pessoas que pediram não estejam ali, para poderem fazer uma boa análise, para que os sentimentos, né, a emoção daquela pessoa que está pedindo não atrapalhe a evocação. No caso do Chico, como era um trabalho para atender as mães, eram cartas de consolação, tinha todo um preparo ali, né, para que essas mães, mesmo que não fosse o filho dela que desse a comunicação,
todas elas pudessem ser amparadas, pudessem ser consoladas. Então, e frequentemente é mesmo preferível abster-se delas, né, das pessoas que fizeram o pedido, completamente, estando só essas pessoas aptas a controlarem as respostas, né? Estando só aqueles que fazem parte do grupo, aqueles que fazem parte dos estudos, que estão aptas a analisar e controlar as respostas, a julgarem a identidade, quer dizer, com conhecimento, com capacidade, a provocarem esclarecimento se estes tiverem lugar, e a fazerem perguntas incidentes conduzidas pelas circunstâncias, ou seja, fazerem perguntas que sejam pertinentes pelas circunstâncias, pelo objetivo, pelo motivo daquela evocação. De outra parte, sua presença é um laço que atrai, né? É uma algema, né? Ou é uma forma de prender, né? Então, de outra parte, sua presença é um laço, a presença daquela pessoa que fez a evocação é um laço que atrai o espírito com frequência pouco disposto a comunicar-se com o estranho, pelos quais não tem nenhuma simpatia. Então, aí nós temos essa colocação de que aquela pessoa ali, ela pode fazer com que haja uma dificuldade naquela comunicação. E quando são grupos apropriados, pode vir um espírito familiar e dizer, olha, o fulano que foi evocado está aqui, ele não tem condições de responder, ele está numa situação difícil, nós podemos dizer que ele está bem, e aquela pessoa que evocou, ela pode cair em prantos, ela pode não ter estrutura para receber isso, escutar, e as pessoas que estão ali vão receber a comunicação. Aqui eu estou colocando falando, mas na época do Kardec era tudo escrito, e a hora que vai passar para aquela mãe, ou vai passar para aquela pessoa que fez a evocação, vai se, digamos assim, censurar, ou seja, vai se fazer uma peneira para que a coisa seja a mais consoladora possível. Nós vamos ver o Chico omitindo uma série de coisas. Ele mentia? Ele não mentia. Ele omitia para que aquele espírito daquela mãe, daquele pai não sofresse mais ainda. Porque a intenção daquelas reuniões para as mães que ele fazia, a intenção era consoladora. Então tudo aquilo que não fosse consolador, ele pura e simplesmente omitia. E aqui é o que o Kardec está colocando, para poder omitir certas coisas, é importante que aquela pessoa que fez determinado pedido não esteja presente, não esteja ali durante a reunião. O médium, numa palavra, deve evitar tudo o que poderia transformá-lo em um agente de consulta, o que, aos olhos de muita gente, é sinônimo de ledor de sorte. Então ele precisa evitar tudo que possa fazer com que ele pareça um cigano lendo a sorte, ou um embusteiro que lê folha, que lê bola de cristal, seja o que for. Então a colocação ali é sempre, como no caso do Chico, ali era uma colocação extremamente amorosa, extremamente consoladora para aquelas mães que estavam num grande sofrimento, né? Era uma coisa que o Chico fazia com muito amor, com muito carinho, né? Porque o Chico era uma alma feminina ali, consolando aquelas mães. E a gente nunca pode esquecer, quando nós fazemos os nossos agradecimentos, agradecer ao Chico pela sua abnegação, pela sua dedicação, pelo seu altruísmo, agradecer a todos os espíritos que vieram através dele, né, trazendo tantas lições maravilhosas, consolando tanta gente. Agradecer também, né, nós temos o Divaldo, que faz um trabalho tão bonito, e os espíritos que vêm através dele, mas no caso do Chico são mais de 450 livros, são inúmeras cartas que já se perdeu a conta das cartas que ele entregou a cada mãe. Isso ficou distribuído, mas o consolo que ele deu a essas mães e a essas famílias é um trabalho maravilhoso.
as cestas que ele levava, os alimentos que ele levava nas regiões mais pobres ali de Uberaba, as pessoas que ele consolava, né? Eu tinha uma mãe que tinha um filho que tinha problemas mentais e era tetraplégico. Ele ia ajudar essa mãe que era velhinha a dar banho, a cuidar daquele filho. Outras famílias ele ia ajudar, ele carregava sempre bala no bolso para entregar para as crianças. Todo mundo coloca que aquelas balas nunca acabavam. Então, nós tivemos aqui na Terra um espírito maravilhoso, né? como Chico. E nós temos que ser muito gratos pelo estudo, pelo aprendizado que o trabalho dele nos proporciona. Peço desculpas. Eu sempre me emociono quando eu penso na gratidão que eu tenho pelo Chico Xavier. Vamos parar por aqui. Nós terminamos aqui, peço perdão de novo, nós terminamos aqui o item 273. No nosso próximo estudo, nós vamos ver espíritos que se podem evocar. E vamos começar o item 274. Até lá!